Graça e paz, queridos e queridas, amém? Como é que está o dia de vocês? Está abençoado? Hoje nós vamos estudar o livro 2 de Salmos, que começa no capítulo 42 e vai até o capítulo 72. Imagino, né? Que todo mundo já leu isso em casa, né, irmãos? Pelo menos uma vez na vida vocês já leram, eu tenho certeza, né, irmão? Pelo menos uma vez na vida. A Bíblia é boa, mas a gente tem que ler, irmãos, todo dia, ler um pouquinho, né? Amém. Então vamos lá. Eu não vou ler com vocês, porque nós combinamos, né? Que nós não íamos fazer isso. Não tem jeito de ler do 42 ao 72 aqui agora, né? Sem a gente terminar lá para de madrugada, né? Mas, certamente vocês já leram. E eu vou trazer para vocês aqui um estudo, né? Um apanhado desse segundo livro. O que esse livro traz para nós, né? Na verdade, todos nós sofremos, né? E as questões financeiras em geral são as que estão no topo do sofrimento, irmãos, do ser humano, né? O ser humano sofre, mas a questão financeira geralmente já está no topo do sofrimento que a gente tem. A gente tem outros sofrimentos, outras dificuldades, né? Mas o financeiro é um problema sério, né, da raça humana, na verdade, não tem nada a ver conosco só. Então, assim, e este livro, o que esse livro vai fazer? O livro esse segundo livro, do 42 ao 72, ele vai trazer para nós uma série de textos que se relacionam com os medos que nos afligem e os caminhos a recorrer por ajuda, né? Eu falei da questão financeira porque ela é um problema sério que o mundo vive, né? O mundo vive, né? O mundo trabalha, desde que o mundo existe, né? As pessoas escravizam as outras para elas terem dinheiro, então elas esforçam, faz com que a vida fica difícil para toda a raça humana, para que um grupo pequeno tenha, né, seus lucros e por aí vai. Mas a gente pode dizer, irmãos, que muitas áreas da vida a gente passa por situações difíceis e isso gera medo na gente. Obrigado, viu, irmão Alisson? Isso gera medo, gera insegurança, vamos dizer assim, né? Gera insegurança. E aí o que acontece? Esse texto vai trazer para nós, né, esse livro 2, vai relacionar com os medos que nos afligem e os caminhos que a gente deve recorrer por ajuda, intercalando, ou seja, de vez em quando vai aparecer um capítulo ou outro que vai mostrar momentos felizes na vida de quem sofre, tá? Além de todo o sofrimento, os medos, as dificuldades que a gente tem, esse livro 42 vai mostrar para nós alguns textos de momentos felizes, né? Então assim a gente aprende o quê? Sobre o verdadeiro e o falso fundamento da esperança, né, em um mundo de incertezas, e Deus está sempre presente nesses momentos. É por isso que os irmãos vão ver aqui, que o salmista vai falar de medo, de dor, de sofrimento, de perseguição, aí de repente ele vai falar de momento feliz, de coisas boas, mostrando que quando Deus está presente, mesmo na dificuldade, coisas felizes, coisas boas nos acontecem. E isso então fica muito claro para nós, que a vida na realidade é assim, irmãos, a nossa vida é assim. Aquela pessoa que pensa que vai viver num mundo cheio de felicidade, está enganado, que vez por outra a gente tem aflição, a gente tem luta, tem dificuldade. Mas o que esse livro de Salmo vai ensinar para nós? Vai ensinar que mesmo nesses momentos, a gente pode ter a felicidade que Deus dá. E eu diria que a gente precisa aprender mais a viver a felicidade que Deus dá, do que as coisas deste mundo. Por isso que ali está no slide, está dizendo para nós, olha, aprendemos sobre o verdadeiro e o falso fundamento da esperança em um mundo de incertezas. O mundo é muito incerto, irmãos, então a gente precisa de buscar no verdadeiro fundamento, que é Deus, né, que é a palavra, a felicidade e a graça de Deus por tudo, né, que a gente esteja vivendo, né? Hoje, agora mesmo eu fui cumprimentar o irmão Joaquim, né, irmão Joaquim? Perguntei, tá bem? O irmão Joaquim falou, se eu falar que estou mal, né, estou mentindo, né? Por quê? Aí na hora eu falei, é verdade, irmão, porque quando a gente pensa que a gente está mal, irmãos, a gente encontra alguém pior do que nós ainda, muito pior.
Então, viver clamando, reclamando que está tudo ruim, eu estou perdido, acabou a esperança. Filho, não é assim. Olha para quem está pior do que você e levanta a mão e agradeça a Deus. Sabia? Sabe? Às vezes você reclama da vida, mas você consegue comer um arrozinho, comer um feijãozinho, você tem um espaço no seu quintal, você pode plantar lá uma coisinha melhor, uma verdura para comer, para não ter que comprar lá fora. E tem muitos que compram sua carninha, come, faz até seu churrasquinho, mas fica reclamando da vida. Eu não sei o coração de vocês, mas o meu eu vou dizer para você. Eu, quando eu estou comendo a minha comidinha, tem vezes que me dá vontade até de chorar, porque eu sei que em algum lugar, que dentro da minha cidade, que dentro de Ipatinga, tem pessoas que não têm o que eu tenho para comer. Então a gente precisa, né, irmãos, de buscar o verdadeiro fundamento da esperança. O verdadeiro fundamento da esperança está em Deus, está na palavra. Por isso que aquele que está em Deus e busca na palavra, ele entende essas coisas, para de reclamar, para de murmurar, e não fica naquele sentimento que a vida está destruída, está acabada, acabou, porque, né, enfim, eu estou numa situação terrível que eu nunca tive. É assim que esse texto, esse livro de Salmo vai mostrar. Bem verdade que é do ponto de vista do salmista, que era um rei, né, que era um instrumento usado por Deus, que eram músicos do templo. Então eles tinham tudo, mas eles também viviam os momentos de luta e de perseguição. Tá, irmãos? Nós não vamos ver salmo por salmo, mas eu fiz assim uma coletânea de salmos do 42 ao 72 e os seus assuntos. Então vamos lá, ó, do 42 ao 44, nós vamos encontrar a oração dos exilados e seu anseio por adorar a Deus no templo lá em Jerusalém. Então nós vamos ver aqui é meio que uma oração, tanto que, na verdade, o Salmo 42, 43 e 44 é praticamente um salmo só, tá? Existe essa diferenciação, tanto que o do 42 para o 43 nem título tem, né? Ele passa de um salmo para o outro sem alteração nenhuma. Então esta é a oração dos exilados, que desejam ardentemente voltar para poder adorar a Deus lá em Jerusalém. Diz assim, já começa dizendo assim: como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, irmãos, o povo de Israel, quando foi exilado, por todas as vezes que foram, eles sofreram muito, porque para o judeu, eu já falei isso aqui para os irmãos e repito, tá? O judeu é diferente de nós. Nós temos templo, nós chamamos isso aqui de templo. O judeu, só existe um templo para ele, e o único templo para o judeu, ele tem que estar lá em Jerusalém, lá onde no Velho Testamento, Salomão construiu o primeiro, eles destruíram, depois construiu o segundo, e destruíram o segundo no tempo de Jesus. Então, ali, para eles é só ali que pode ter templo, porque Deus disse para o povo judeu, que era ali que ele deveria adorar a Deus, e era ali que o nome de Deus deveria estar. O judeu que não aceitou Jesus, não tem templo em outro lugar, porque está agarrado no Velho Testamento, então é lá que tem que estar o templo. Então para eles, o tempo que eles ficaram exilados fora de Jerusalém, de Israel, foi um tempo de muito sofrimento. Então esses salmos aqui estão expressando o desejo ardente que eles têm de voltar para adorar a Deus. O povo judeu espalhado pelo mundo, eles não têm templo, eu já falei isso, eles têm sinagoga. Sinagoga nunca foi templo. Sinagoga sempre foi lugar de discutir coisas da comunidade, coisas meio que política, vamos dizer assim, né? E ali acaba que até hoje a sinagoga é para isso. Está acontecendo que algumas pessoas alguns judeus estão aceitando Jesus e estão fazendo lá dentro da sinagoga o que muito parece com um culto. Então você vai encontrar a sinagoga messiânica, que parece muito com nossos cultos e tal. A sinagoga no mundo todo está levando por esse sentido de fazer culto a Deus, mas a esperança deles é que Deus retorne, é que Jesus volte, ou melhor, Jesus nunca veio para eles, né? Não é que Jesus volte, para eles é que Jesus venha, e Jesus vai vir, vai lá em Jerusalém, vai reinar. Então lá será construído o terceiro templo, Jesus vai reinar, e enfim, é lá que vai acontecer o culto. Por isso que eu digo que do 42... Tá, do 42 ao 44, é a oração dos judeus exilados e o anseio deles por voltar a poder adorar a Deus dentro do templo. Então, dessa ânsia, desse desejo
que ele escreve: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Já no Salmo 45, ele foi historicamente escrito por ocasião do casamento do rei. Olha para você ver, é por isso que ele fala de coisas tão bonitas, de beleza, né, do rei e tal. Tu és o meu Deus, meu rei, meu Deus, que ordena a vitória a Jacó, né? Começa no 44 assim, e depois vai dizer o 45: o meu coração transborda como nobre tema, enquanto recito meus versos ao rei. Verso 2: tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Olha para você ver, prende a tua espada à coxa ao valente, nessa majestade cavalga poderosamente. Então sim, vitoriosamente. O 45, irmãos, historicamente, foi escrito por ocasião do rei, do casamento do rei. Porém, quando a gente lê ele, a gente percebe muito bem que faz relação ao casamento ou às bodas do Cordeiro, como a gente chama, é o casamento, né, de Cristo com a igreja. Então a gente lê o Salmo, às vezes a gente não entende, né? Foi escrito por ocasião do casamento do rei, porém num ato meio que profético, falando do casamento de Cristo com a igreja, o 45. 46 vai falar o quê? Que em meio a circunstâncias de dificuldade, de ameaça, do inimigo querendo combater a gente, do inimigo querendo derrotar, do inimigo querendo destruir, Deus se apresenta como uma poderosa fortaleza, socorro bem presente na angústia é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Está vendo? Como eu disse para vocês, que fala do anseio de todas as coisas, mas ao mesmo tempo mostra também momentos em que, quando Deus está presente, a felicidade, a alegria, a paz. É o que está dizendo para nós, né? O 46, quando ele começa assim: Deus é o nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Então Deus se apresenta, né, como uma poderosa fortaleza. E isso, irmão, se aplica na nossa vida. Irmão, quando a vida estiver muito no limite do desespero, olha para esse salmo, deixa Deus ser essa fortaleza, esse socorro, e deixa a coisa acontecer. Amém, queridos? Amém? Já imaginou você ser milionário e perder todo o dinheiro que você tem? A pessoa fica desesperada. Eu já vi 1 ou 2 testemunhos de pessoas que viveram isso, perderam tudo que tinha, tudo de material, não podia mais conduzir sua vida de riquíssimo, de muito rico. Essa pessoa se refugiou em Deus, perdeu tudo, ficou pobre, começou a vender linguiça na rua, na década de 80, 90, aliás, perdeu tudo, começou a vender linguiça na rua, e Deus devolveu para essa pessoa os bens que ele tinha, com trabalho e muito trabalho. Porém, quando as pessoas perdem tudo, às vezes perde o casamento, perde o marido, a esposa, perde alguém, perde um filho tragicamente, as pessoas ficam abaladas, irmãos, leva uma pancada, porque quem nunca teve, irmãos, não sabe o que é perder, não é? Quem nunca teve não sabe o que é perder, mas quem já teve e perdeu, sabe da dor e do sofrimento. Então é isso que esse texto está dizendo, é num momento como este, que a gente tem que crer e confiar no Senhor. Esse homem muito rico, que eu falei para vocês, ele perdeu, foi na década de 90, quando o Brasil foi mudando muito, por causa dos governos e tal. Então ele era muito rico, rico mesmo, era executivo de grande empresa, perdeu tudo. Mas quando ele perdeu tudo, ele era crente, ele foi para os pés do Senhor, ficou firme. Perdeu casa, porque quando você é muito rico e perde, irmão, já era. Só que quando a pessoa perde tudo, em geral ele quer morrer. Vai para a bebida, vai para a droga, quer morrer. Porém, esse camarada foi um bom exemplo, que ele firmou e encarou a vida de pobre. Já imaginou você ser a pessoa mais rica da cidade, de repente você não tem nada, perde tudo, vai para a igreja de carona, vai para a igreja a pé, vai para a igreja de ônibus, mas vai. Ele foi. Aí diz ele, que assim, do nada, né, surgiu a oportunidade de vender linguiça. O que ele fez? Foi vender linguiça. Já imaginou, irmão? Imaginou? Foi vender linguiça, vendeu um pouquinho, mais um pouquinho, viu que o negócio dava dinheiro, tinha como é que fala? Tinha cliente, porque você vendeu o que ninguém compra é complicado, né? Mas quando você descobre algo que alguém compra, tudo muda, só basta ter coragem, né, irmãos? Sabedoria, né?
O que essa pessoa fez? Viu que dava, é no Rio de Janeiro isso, tá, irmãos? Gostou. Ele não fazia linguiça, ele foi vender linguiça para os outros. Ele viu que o trem estava bom, ele chegou junto, começou a perguntar aos clientes que gostavam, uns reclamavam, está muito salgado, está muito duro, está tendo osso, está tendo isso. Ele ia no camarada que faz, falou, olha, vão melhorar? Eu estou vendendo bem. O camarada ficou bravo no início, porque outra coisa é a gente não ser humilde, é um problema, né? Mas ele acertou devagarinho, tirou os pedacinhos de osso, né? Foi chegando no jeito, ficou um produto bom. Irmãos, ele enriqueceu outra vez ele enriqueceu, mas não largou Deus. Aí ele foi servir mais a Deus, porque ele era crente, mas não era aquele crente comprometido, e firmou mais ainda, e foi servir a Deus. Isso para os irmãos entenderem que, nesse momento, né, do Salmo 46, está dizendo isso, que em meio a circunstâncias difíceis e ameaçadoras, que o inimigo está mesmo na cola, está lutando, está tirando de nós as coisas que a gente tem, Deus se apresenta como uma poderosa fortaleza que nos sustenta, nos ajuda. E o fim da pessoa, irmãos, que não desespera, é humilde e encara a realidade, é sempre o da vitória. Por isso que aqui está dizendo, Deus é um socorro bem presente, ainda que o mundo se abale, não vai acontecer nada com aquele que está em Deus. Nós vimos o livro de Jó, os irmãos terminaram de estudar o livro de Jó conosco e viram que vida que Jó chegou a viver. Porém, o fim de Jó, né, o fim que Jó teve, é um exemplo de do que Deus faz com a pessoa também, que não esmurece, né, que segue no caminho. Então guarda, né, bem isso, que em meio a toda a luta, né, o Salmo 46 coloca para nós que Deus se apresenta como uma fortaleza gigantesca mesmo, né? O 49, o 50, o 52 e o 62 vai mostrar para nós algo que nós terminamos de ver também no livro de Jó. Você lembra que a gente viu no livro de Jó lá o tempo todo Jó falando que o ímpio prosperava e que o justo só era detonado? Lembra disso? Jó estava reclamando com Deus porque ele era justo, temente a Deus, desviava do mal e ele estava sofrendo. E ele olhava e via os ímpios prosperando e ele na miséria. Então ele estava reclamando com Deus. Então esse salmo vai mostrar exatamente isso. Nós pensamos, nós mesmos, irmãos, eu e você, e nós pensamos que o justo deveria se dar bem na vida, mas os ímpios deveriam sair de cena. Nosso pensamento é assim: os justos vão prevalecer, os justos vão tomar conta dessa nação e os ímpios vão sumir. Mas na verdade a gente olha e vê o contrário. A gente vê os ímpios fortalecendo, crescendo, enriquecendo, e o pobre ficando mais pobre, e o pobre não entendendo que a nossa riqueza não é a mesma riqueza deles lá fora. Não é. O crente continua temoso, pensando que ele vai ficar rico, temoso que ele vai prosperar financeiramente, temoso. Gente, para com isto. Não é assim que funciona. Mais uma vez os salmos, esse conjunto de salmos vai deixar claro para nós, aquilo que a gente viu lá em Jó, que Deus governa diferente, Deus domina diferente, Deus lidera diferente, e Ele, por ser todo poderoso, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e o jeito que Ele quer é diferente dessa maneira que a gente tem de pensar. Se Deus te der alguma coisa, louve a Ele, agradeça, e usa isso para abençoar as pessoas. Se Deus te der riquezas um dia, se sair algum milionário daqui algum dia, por favor, guarda isso que eu estou dizendo, aproveita bem os teus bens para abençoar os outros, para dar para as pessoas que não têm, porque não é regra isso, só você é crente, você vai ter, talvez você vai perder, talvez para servir a Deus você precisa perder algumas coisas, né? Enfim, né? Deus governa diferente, e quando aquilo não acontece, ou seja, quando aquilo que a gente crê não acontece, a gente acredita que o justo tem que seguir bem na vida, e o ímpio tem que se danar, e quando isso não acontece, o que a gente pensa? O mundo virou de cabeça para o ar, a gente pensa, está tudo perdido, por que esse povo está indo para frente e nós não? Não é assim que funciona? Então a gente pensa, irmãos, que o mundo virou de cabeça para baixo. Foi exatamente o que Jó
viveu. Jó não entendeu absolutamente nada, e na cabeça de Jó o mundo virou de cabeça para baixo, e viu os amigos dele ainda para fortalecer a ideia de que Jó, você tem que confessar seu pecado, Jó, você está em pecado, por isso você perdeu seus filhos, você perdeu suas riquezas, Jó, você está leproso, você está doente, porque você está em pecado, confessa o teu pecado. É isso que eles fizeram com Jó, e a gente, então, e Jó possivelmente estava entendendo, está tudo virado, está tudo bagunçado, né? O mundo virou de cabeça para o ar. Mas a resposta é uma só em relação a isto, a esse pensamento que a gente tem, que o justo deve prevalecer e o ímpio deve sair do mapa, né? A gente acredita nisso, você sabe disso, né? Todo mundo sonha com uma nação justa, mas a gente pensa assim, nação justa é nação sem ímpio no governo. Pode ser que nós vamos conseguir, tá? Mas eu não creio que vai ser agora. Nós vamos ver isso quando Cristo governar. Amém, queridos? Quando o Senhor voltar e governar, né? Governar com poder e graça, aí sim. Mas e por enquanto, irmãos, olha, a resposta é, não tema quando o ímpio enriquece, porque eles vão perecer da mesma maneira que nós. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus para julgamento, e aí é que vai ter toda a diferença. Lembra lá a Jesus contando a história do rico e de Lázaro? Os dois morreram, o Lázaro, pobre, foi para o seio de Abraão, né? O pobre foi para o seio de Abraão, e o rico ficou do outro lado lá, pedindo ajuda, pedindo socorro, mas de nada adiantava. Então, irmãos, a gente precisa aprender com a palavra de Deus, e agora esses salmos, mais uma vez, vem quebrar e tirar isso da nossa cabeça. Você sabia que existe muita ingratidão com relação às coisas que você tem? É porque existe esse pensamento que a gente tem que ser melhor em tudo do que o que está lá fora. Então a gente não conforma com o carro que tem. Se não tem carro a gente fica triste, se não tem casa a gente fica triste, se não tem saúde a gente fica triste, porque na nossa cabeça nada disso vai nos atingir. Eu queria saber onde arrumaram isso, porque na Bíblia não tem. Amém, queridos? Amém? E Jesus mesmo diz, quão dificilmente um rico vai entrar, né, no reino de Deus. É tão complicado, porque quando você vê um rico crente, bate palma, louva a Deus, fica alegre, porque dificilmente o rico vai entrar no reino de Deus. Por que será, hein, irmãos, que dificilmente o rico vai entrar no reino de Deus? O que você pensa? Hein? Alguém quer falar? Corretíssimo, irmãos, é porque na verdade, a pessoa que tem todos os bens desse mundo, ou pelo menos que tem muito, dificilmente, irmãos, ele tem tempo para Deus. Você pode notar, a pessoa tem uma agenda muito apertada, né? As pessoas têm preocupação com o futuro, né? Porque tem dinheiro, ele tem com o que se preocupar, né? Ele cria um padrão de vida, um padrão social muito grande. Então esse negócio de igreja é bobeira, vou para a igreja nada, e não vai mesmo. Sabe que aquele ditado é o que mais acontece? Quando você tem Deus e é prudente, você não deixa isso acontecer. Mas sabe aquele ditado que o camarada não vem por amor, ele vem pela dor? Infelizmente, quando a pessoa é prudente, ela vai por amor. Ela não espera Deus tirar algo para ela procurar Deus, procurar a igreja, e orar, jejuar, entregar o coração para o Senhor. Mas é quando isso só acontece quando o Espírito Santo de Deus já tomou conta do coração da pessoa, para ela ver, eu preciso de Deus, então eu vou priorizar Deus. Não, irmão, geralmente a gente não prioriza, ele prioriza os estudos, prioriza o trabalho, tem um tal de priorizar família, e eu notei que todo mundo que prioriza família, perde a família, mas as pessoas não se mancam, que o que segura a família é Deus, o que segura a família é Deus, hein? Sim, irmão, o que segura a família é Deus. Eu já vi gente desta igreja e de muitas outras, não, eu preciso dar prioridade à família. Eu falei, meu Deus, será que a pessoa não nota que não é assim que funciona? O reino espiritual não funciona assim. Você faz o que a palavra diz, você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Ele cuida da família.
Ele cuida do emprego, Ele cuida do trabalho, Ele cuida da sua vida em todas as áreas. Sabe aquela encrenca grande que você tem que resolver? Busca primeiro o reino de Deus, rapaz, larga as outras coisas, né? Já dei meu testemunho para os irmãos, que eu sempre estudei e sempre trabalhei, servindo a Deus. Eu nunca deixei o trabalho da igreja por nada disso. Você tem que ter fé e buscar o reino de Deus, e Ele cuida das outras coisas. Eu não formei novinho, mas formei depois de velho, mas formei. Estudei. Então, enfim, a gente tem que crer, irmãos, nessa verdade, que a resposta de Deus para essas questões que esse conjunto de salmos vai mostrar ali, não tema quando o ímpio enriquece, quando o ímpio cresce, porque assim como nós, o ímpio também vai perecer, vai se apresentar diante de Deus, e o julgamento de Deus, ele é severo. A boa passagem é aquela do homem, de Jesus, né, falando sobre o pobre que morreu e o rico, né? Ali a gente vê que estão todos iguais no mesmo nível, e o salmista alerta, né, quanto a isso. O 49:16, por exemplo, vai dizer lá assim, 49:16, não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa aumenta, pois quando morrer, não levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Está vendo? Então aí está a resposta. A gente pensa assim, o outro está enriquecendo e eu estou ficando pobre, e a gente é tentado, não vou dar dízimo, não vou dar oferta, porque não tem, né? Eu vi uma coisa bonita no Facebook lá da minha esposa, há um tempo atrás, sobre a conversa entre duas pessoas, um crente e um não crente. E o crente falando, olha, o crente era economista, né? Então, ou não crente, aliás, era economista, sabia calcular e tal, era muito amigo do crente. Aí esse camarada não crente falando, rapaz, olha para você ver, você fica dando dízimo para a igreja. Aí ele somou, o tanto que você já deu durante a sua vida, 2 amigos chegados, né, irmãos? O tanto que você já deu, olha, dava para você quase comprar uma Ferrari. Aí o crente virou e pensou, rapaz, não é que é mesmo? Ele somou, falou, o tanto que você deu, rapaz, ó, se você aplicasse isso, você ia, rapaz, você já tinha tanto, dava para comprar uma Ferrari. O não crente falando, os 2 amigos, né, o não crente falando para o crente. Aí o crente pensou, rapaz, não é isso, mas eu não posso deixar de dar o dízimo. Aí o crente fez a seguinte pergunta para o colega dele, você não dá dízimo, né? Não, você sabe que eu não dou, rapaz, não mexo com isso não. Aí ele fez a seguinte pergunta, então me mostra a Ferrari que você tem. Entendeu, querido? Vocês entenderam? Né? Calculando o outro que não é crente, tentando o crente para parar de dar dízimo, porque o dízimo que ele já deu dá para comprar uma Ferrari. E ele perguntou, mas rapaz, não posso deixar de dar o dízimo, minha bênção de Deus está aí e tal. E conversando com o seu colega, ele falou, então me mostra a Ferrari que você tem, porque você nunca deu dízimo, também não tem Ferrari. Você está entendendo, irmão? Então vamos ser sinceros, qual o dinheiro que vai ficar para a eternidade? Aquele que você gasta ou aquele que você aplica no reino de Deus? Você está vendo, irmão, o que você está fazendo? Você está construindo história. Quando você deposita uma moedinha no altar, uma moeda, estou falando de dinheiro porque é material. Quando você deposita uma moeda no altar, esse dinheiro vai para a obra de alguma maneira, é uma pessoa que vai ser ajudada em algum lugar, é a palavra de Deus que vai alcançar alguém, né? Então, e aí? O que vai ser lucro no final da história? Eu costumo dizer que o dinheiro que eu não como é o que eu entrego de dízimo e oferta. Porque o outro vai tudo para o vaso, vai todo para o ralo, não vai? Vai todo para o vaso. O que fica é esse, o outro vai para o vaso. 90% a gente manda ele. Farmácia, supermercado, gasolina, remédio, eu falei, né? Agora, esse outro não, esse outro vai para a África, vai lá na África ganhando alma com a missionária Maria Pires e o pastor Simonal, vai lá para o meio dos índios, vai para tudo quanto é canto que pode, mas esse prevalece. Então assim, só para a gente entender, irmãos, e não aceitar as pancadas que o mundo dá em nós, e às vezes o próprio diabo dá na nossa cabeça, colocando na nossa cabeça certas coisas, sabe? Eu não sei vocês, mas experiência própria. Nos meus primeiros passos com o Senhor Jesus, eu sofri muito ataque nessa área, na área de dizimar, de ofertar. O diabo falava na minha cabeça,
E às vezes até pessoas também chegavam para reclamar e falar. Lembro direitinho uma vez, lá nos Estados Unidos, que a igreja de lá não era igual a nossa, irmãos, que tem reunião, que presta conta. Não tinha disso, não. Você entregasse seu dízimo e oferta, já era. Você não sabia para onde ia. E os outros buzinando no ouvido, eu novo convertido. E eu fiquei preocupado, falei, peraí, a gente entrega o dízimo, aquela igreja não fala, não presta conta. Para onde será que vai isso? Eu fui orar. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo desse jeito: não se preocupe com o que o pastor faz com o seu dízimo e oferta. Entrega. Só isso. Naquele dia me deu uma paz, porque eu estava preocupado. Mas esse camarada põe esse dinheiro onde? O que ele faz? Então, irmãos, às vezes o inimigo lança sobre nós pensamentos e questionamentos que na verdade é para nos derrubar. É para nos derrubar. Então, guarda isso no teu coração, tá, irmãos? Não tema quando o outro lá fora enriquece, quando o outro lá fora prospera, porque todos perecerão. E aí é que a gente vai ver, né, irmãos, o caminho que cada um percorreu. Já o Salmo do 53 ao 61, irmãos, ele denuncia os nécios que dizem que não existe Deus. Aí está pegando firme com outra classe de gente, aqueles que falam que Deus não existe. Alguém aqui, por acaso, já conversou com alguém que não crê que Deus existe? Levanta a mão. Eu já. Gente, é inacreditável, né? Porque eu tenho fé, porque a gente tem, é algo muito natural, assim, Deus existe, acabou. Você não tem nada, você não pergunta, você não questiona, nem há dúvida, você simplesmente crê. É a fé de uma criança, pura. Você crê, acabou. Ninguém te tira dessa fé. Porém, conversar com uma pessoa que diz que Deus não existe, mas ela tem toda a certeza que não existe, a Bíblia chama de nécio, né? Então essa parte vai denunciar os nécios que dizem que Deus não existe, e vai deixar claro também para nós, que são essas pessoas que nos perseguem, irmãos, é os que creem que Deus não existe, que nos perseguem, perseguiam o salmista e nos perseguem. Pode notar, irmão, quem crê que Deus não existe, é um problema para nós que cremos, principalmente a igreja. E hoje a igreja no Brasil está sofrendo uma grande ameaça das pessoas que creem que Deus não existe. Esses que creem que Deus não existe, são exatamente as pessoas que estão dizendo que isso aqui não tem poder, porque isso aqui não é a palavra de Deus. Talvez quando eu falei assim, crer que Deus não existe, você assustou. Você vai pensar, mas é pouca gente que não crê. Irmão, todo mundo que diz que isso aqui não é a palavra de Deus, que quer mudar isso, quer dizer que a gente não deve cumprir isso, todos eles, irmãos, são os nécios que dizem que Deus não existe. Infelizmente, é pesado isso. Então quando você vê um querendo enfiar na cabeça que isso pode, que aquilo pode, e que é bobeira isso, e que é crime falar de Jesus, que é crime falar que isso é pecado, porque isso é que está rodando hoje no Brasil. Eles estão criando crime, estão tentando criminalizar quem fala da Bíblia, principalmente aquilo que é relacionado a pecado. Então nós estamos caminhando por um momento em que os nécios estão aparecendo, porque a Bíblia chama de nécio aquele que crê que Deus não existe, e quem crê que Deus não existe, combate quem crê. Enfim, isso só para os irmãos entenderem que o Salmo denuncia essas pessoas, chamando de nécio, né, os que dizem que Deus não existe, né, pois são eles que nos perseguem, por isso que denuncia, eles que nos perseguem. E aí eu estou falando da perseguição atual, né, irmãos, da perseguição atual. Mas o salmista clama a Deus e pede por misericórdia, pois os que não têm Deus são extremamente maus, sabe? Os que não têm Deus são extremamente maus. Não pense que aquele vizinho lá que não tem Deus, ele é bonzinho, que ele não é, ele é mau. E toda pessoa que age debaixo do poder de Satanás, ele é mau. E quem diz que Deus não existe, é mau. É capaz de tudo. Porque quando estamos distantes de Deus, a gente é vulnerável, o inimigo faz o que quer, né, na nossa vida. Então aí, o que acontece? A gente esse conjunto de salmos vai concluir que só há esperança em Deus, e fora de Deus, só há sofrimento e morte. Só há esperança em Deus, fora de Deus, sofrimento e morte. Desvia do caminho de Deus para você ver o que te espera lá fora: sofrimento e morte. Eu vim de lá e não volto lá nem apurretada.
O mundo não quer ele mais não. Então eu sou muito radical com isso, irmão. Eu perco tudo, perco vocês, perco a vida, mas eu não volto, porque eu sei de onde eu vim. Então, porque eu descobri isso que o Salmo está dizendo para nós, só há esperança em Deus, fora de Deus só há sofrimento, só há morte. De vez em quando eu ando, eu choro sozinho, pensando, ó Senhor, como é bom o Senhor ter me alcançado, porque se eu tivesse no mundo, eu já estava morto, eu estava perdido, eu estava arrebentado. Amém, igreja? Não sei se você pensa assim, mas eu penso e agradeço a Deus. E eu radicalizei isso logo que eu aceitei Jesus aqui na igrejinha do lado. E para você ter uma ideia, quando eu fui namorar, já compartilhei com os irmãos, né? Para casar, eu nem digo que a gente namorou, a gente combinou casar. A gente chegou ali, nós vamos casar dia tal. E então, só que dentro desse tempo, a gente conversou muito sobre a nossa vida. Eu conversei sobre a minha vida e ela sobre a vida dela. E eu deixei bem claro para minha esposa que Deus está em primeiro lugar na minha vida. E falei com essas palavras: eu perco você, mas eu não perco Deus. Então a gente estabeleceu um relacionamento, irmãos, desde o início desse jeito. E por uma ou outra vez eu tive que falar com ela: lembra que eu perco você, mas eu não perco Deus. Hoje nós temos 30 e não sei quantos anos de casado, mas a gente estabeleceu isso. Por quê, irmão? Porque eu sei, aquilo ali eu vivo, não há esperança fora de Deus, nem pensa que há, porque não há. Então não volte para o mundo nunca, e nem deixe alguém te tirar dos caminhos do Senhor. Eles inventam mentira, eles fofocam, eles falam mal, eles fazem de tudo para você cair lá fora, porque quando você cai lá não tem esperança nenhuma. É aqui dentro, na presença de Deus, que tem esperança. De vez em quando eu vejo as pessoas reclamando de igreja, sabe o que eu falo? Uma ou duas vezes, é claro, já falei, né? Uma ou duas só, pouquinho, né, irmão? O que eu falo? Vai para o boteco e me diz se lá é melhor do que a igreja. Porque dentro da igreja eles olham um defeitinho assim, né? Aqui na igreja tudo é errado, porque fofoca. Então vai para o boteco e me diga se lá não tem fofoca. Porque os irmãos lá, vai para o boteco e me diga, porque eu já vivi lá, eu sei. Vai para a prostituição, para adultério, porque lá também eu já vivi. Então sim, esse salmo nos alerta, irmãos, e deixa claro para nós, olha, denunciando aqueles que dizem que não tem Deus, e ao mesmo tempo nos mostrando que tem muita gente que não tem Deus, está infiltrado no nosso meio, como um bom colega de trabalho, como um bom colega de vizinho, como um bom irmão de igreja, está infiltrado, irmão. Os que não creem em Deus estão infiltrados para jogar essa semente maligna em nós. Porque a igreja, estou desanimado, porque os cultos estão desanimados na igreja, porque joga tudo para você pisar lá fora, que quando você pisa lá fora, você é alvo do inimigo. Então para mim, eu sempre falei, irmão, nunca tive um culto frio na minha vida. Esse culto aqui agora para mim está bombando, porque para mim todo culto é poder. Por quê? Porque eu descobri que o meu lugar é na presença do Senhor. É na presença de Deus, irmãos, que tem esperança. Então é aqui que tem, e eu vim para nunca mais voltar. Eu vim para nunca mais voltar para lá. Então aqui que tem esperança, é aqui que tem vida. Tudo que disser é mentira, lá é pior. Lá é pior, o mundo é pior. Só que às vezes o mundo entra em nós na frieza, tá, irmãos? Às vezes a gente pensa que só está na igreja é tudo, não é também, porque às vezes o mundo está em nós na frieza. Então o diabo não consegue te tirar e pôr lá fora, porque só há esperança em Deus. Então ele te tira da presença de Deus dentro da igreja. Aí você vem daquele trem, daqui um dia sua vida está lá embaixo, e você está pedindo, ora por mim, porque eu estou fraco e tal. Por quê? Porque o inimigo está trabalhando 24 horas para te tirar da presença de Deus. E repito, presença de Deus não é só, a gente está longe de Deus, não é só lá fora, a gente está longe aqui dentro também. Porque quando o inimigo não te leva para lá, ele entra cá e entra na sua mente, toma conta dela, começa a te desanimar. Tudo está ruim. Porque ele quer te ver lá fora fumando, bebendo, adulterando, prostituindo, para ele te pegar, né, de jeito. Então, irmão, só a esperança em Deus, esses conjuntos de salmos vai mostrar para nós. Fora de Deus, só há sofrimento, só há morte. E lembra do meu testemunho, pode guardar. Falei com a minha namorada, né, minha esposa hoje, falei, olha, vamos combinar um negócio, eu tenho chamado para ser pastor, vou ser pastor um dia. Vai, eu te ajudo. Falei, você não sabe o que você está falando. Mas Deus me chamou, lá em 90, meu filho, estava longe ainda. Falei, você sabe o que está falando? Porque eu não abro mão. Falei, olha, o meu chamado eu não largo. Então vamos combinar, se você quer casar, vamos casar, mas fica sabendo, vai ser mulher de pastor.
E aí? Não, eu estou com você. Falei, olha, pensa bem, eu não perco nada, nem pai nem mãe, eu não largo nada, não largo Deus por nada, nem por pai, nem por mãe, nem por você. Ela topou, então graças a Deus, amém, queridos? Mas que você saia daqui entendendo isso, só esperança em Deus, não tem esperança fora de Deus. Então é o seguinte, garra com Deus, né? E o diabo vai tentar te tirar da presença dele aqui dentro também, te pondo tudo para você distanciar. Então, meu filho, vem para a igreja crendo, é aqui que eu estou, é aqui que eu louvo a Deus, é aqui que eu adoro, e eu quero a presença de Deus comigo, onde eu estiver. Depois deste conjunto de salmos, eu quero concluir, irmãos, como fiz na outra semana, falando do significado de algumas palavras que tem, só 4 dessa vez, como foi da outra semana. Então, do Salmo, entre o 42 e o 72, a gente vai encontrar outra vez a palavra masquil, só que agora do 42 a 45, depois 52 e 55. Já disse para os irmãos que o significado dessa palavra masquil é incerto, pode significar poema contemplativo, contemplação, ou que contém alguma sabedoria ou canção didática, então não tem um significado exato. Mictã, nós vamos encontrar dos 56 ao 60, também é incerto, significado é dourado, inscrição, tablete. É difícil ler essa palavra tablete, porque a gente lembra de quê? Do tablet, não tem nada a ver, né, irmão? Tablet, o que é tablet? Tablet é a coisa, né, se formar assim, né? Está caindo rapadura, está caindo da moda, então a gente nem sabe mais falar o que é, né? Antigamente a gente pedia um tablete, né? Sei lá, tablete de sabão, que é o mesmo que barra, enfim, a palavra já era, está saindo, mas é isso que significa, tá, irmãos? Pode ser isso também, mas pode também simplesmente significar que os salmos são inscrições dos episódios que relatam, ou seja, aquele salmo é uma inscrição, é como se fosse uma descrição daquilo que ele está relatando e pronto. Então não tem um significado certo, né, irmão? Agora, alamote é um termo musical também incerto, que pode significar soprano, um instrumento musical de nota aguda, ou um instrumento tocado por moças, por mulheres, virgens. Então não dá também para você falar se significa isso. Infelizmente as traduções bíblicas têm dificuldade de a gente poder dizer o que é. Então é por isso que está escrito aqui, alamote. Isso está no 46, tá, irmãos? Olha, no 46 está escrito assim: ao diretor de música dos filhos de Coré, segundo alamote, uma canção. A gente só sabe o que está escrito. E por fim, nós vamos encontrar no 53 a palavra malate, significado também incerto, é simplesmente uma ondulação antiga, a qual o salmo deveria ser cantado, ou pode significar um instrumento de corda. Então, mais uma vez, não dá para saber o que é, né? Não dá para saber o que é. E também você vai encontrar Malate, se você digitar no Google, você vai encontrar Malate, foi uma das mulheres de Saul. Então, não dá também, dá para a gente nem dizer exatamente o que está querendo essa palavra significar. No 53 está assim: ao diretor de música, segundo Malate, um masquil de Davi. Eu acho que esse Malate não pode ser a esposa de Saul, uma delas, porque seria ao diretor de música segundo Malate? Enfim, pode ser um instrumento de corda. Algumas traduções vai dizer que é instrumento de corda. Enfim, o que a gente pensa? Só Jesus na causa, né? Amém, queridos? Assim, então, nós terminamos o livro 2, mas eu quero ouvir os irmãos, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, acrescentar no livro, pode falar, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus, como é bom estar na tua casa, na tua presença e meditar na tua palavra. Nos guarda, livra da gente se afastar do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que nós temos, ainda que seja pouco, obrigado pela nossa família, obrigado pela igreja, obrigado pelos nossos vizinhos, obrigado pelo sustento de cada dia, obrigado pela fé, pela esperança que nós temos de que com o Senhor está tudo muito bem. Obrigado, ajuda-nos a cada dia a estar agradecidos ao Senhor. Mais uma vez, te peço a bênção do Senhor sobre nós, peço também que o Senhor nos abençoe nos trabalhos desta igreja, desde já, Pai. Eis que nós estamos aqui, crendo que o Senhor é quem nos guarda, nos sustenta e nos dá a vitória.
Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.